Agora com Patrícia de Filipe, que é restauradora de fotografia e audiovisual. Boa noite, Patrícia. Prazer falar contigo. Boa noite, obrigada pelo convite. Infelizmente, nesse momento, como você falou, no rescaldo aí desse momento tão doloroso, né? Pois é, O Patrícia. meio da cultura. Pois é, esse momento tão doloroso. E, Patrícia, não foi por falta de aviso, né? A que ponto chegamos? Porque lá atrás já havia acontecido algo exatamente da mesma forma como esse que aconteceu. Funcionários chamaram a atenção, falaram o que estava por vir, mas parece que não resolveu, não adiantou nada. O que vimos, mais uma tragédia, e aí que pega todos nós e deixa assim a cultura brasileira totalmente despedaçada. Infelizmente, esse é um espelho do momento caótico que a gente vive, é um espelho da ignorância e o quanto não se pensa em zelar e se preservar do audiovisual brasileiro em todas as suas manifestações, não só filmes, mas como a documentação, materiais fotográficos, né, posters e coleções de cópias, negativos e tudo mais. Acho que isso espelha realmente um despreparo para se pensar na cultura e nas gerações de agora e nas que estão por vir. Você imagina a pesquisa como fica, né, nesse momento. E é muito triste. Eu tive lá ontem, ah, porque acho que foi pelo coração. Eu estava na cidade, ouvi a notícia e o outro incêndio foi a mesma coisa. Eu estava no carro, ouvi a notícia e fui correndo. E com fogo, a gente sabe, não se brinca e não tem muito o que fazer. Então, já vi aquela labareda monumental e só tive a lamentar e pensar o que a gente tem que fazer. Eu acho que é claro que lamentamos, sofremos, ficamos tristes e temos que buscar um meio de não deixar isso mais acontecer. A gente sofreu um incêndio em 2016, teve uma outra conotação, foi um material em nitrato de celulose, acho que até muito mais perigoso, porque podia ter explodido umas outras câmaras de nitrato, de quatro, queimou uma inteira, né, que estava no meio, então acho que tem um lado de perda, tem um lado de alívio, de que não foi tudo, foram 25%. Mas depois ainda teve uma sequência que foi uma inundação, em começo do ano passado, e agora esse outro incêndio. Quer dizer, você está falando que não foi por falta de aviso? E não foi por falta de. Não foi por cartazes, cartas, e-mails e telefonemas, foi por fatos mesmo, né? E até quando a gente vai deixar isso acontecer? Sem dúvida. Patrícia, queria aproveitar. Eu ia perguntar da importância da Cinemateca Brasileira para o cinema, mas eu queria pegar um gancho da parte técnica que você mencionou do nitrato, porque o secretário especial da Cultura, Mário Frias, ele se pronunciou de maneira desastrada, para variar, claro, no Twitter, falando que ia chamar a Polícia Federal para ver se o incêndio foi criminoso ou não, né? Rir para não chorar, porque mostra um desconhecimento, inclusive, de que o material, de que alguns desses materiais ligados ao audiovisual são inflamáveis, né? Embora a tecnologia também tenha mudado ao longo dos anos, tinha coisas muito antigas. Eu queria que você explicasse um pouco, tecnicamente, por que é inflamável. Muitas cinematecas partiram para um protocolo de copiar seus filmes para uma outra película que é chamada película de segurança, que depois se mostrou não ser tão segura assim, que é o acetato de celulose, e destruir os nitratos. Até que, por exemplo, a Cinemateca Brasileira não conseguiu chegar nesse momento, ainda bem, porque ela não conseguiu transferir todos os seus nitratos para uma base segura, primeiro em acetato, depois em poliéster. Eu estou falando da base fílmica, você pediu para explicar. Sim, claro. Essa é a diferenciação. Agora, a emulsão sensível à luz tinha algumas diferenças, mas é basicamente emulsão com a metal prata, que é sensível à luz. Depois era revelado e a gente viu o negativo
passava para positivo, que ia para o projetor de cinema, né? Então, os filmes em nitrato, eles deterioram de uma forma diferente dos outros filmes. Conforme ele vai reagindo com o ambiente úmido, que nós estamos no clima tropical, o nosso ambiente é quente e úmido, é mais propício ainda, porque a temperatura ajuda na deterioração, acelera, a água do ambiente, ela reage com o nitrato de celulose da base, quebra essas cadeias e vai tendo como subproduto, dentro do estojo, né, da lata onde o rolo está armazenado, o ácido nítrico. E, na verdade, não é que o filme explode, mas se esse ácido nítrico chega a uma concentração muito alta dentro do estojo, né, ou da lata, aí sim ele cria uma reação muito forte e aí ele explode. E ele contamina os outros. Então, e ele explode, os outros explodem também, e nada apaga. Tem filmes incríveis de bombeiros. Eu conheço um de bombeiros alemães que vão numa canoa para dentro de um rio, põe fogo numa lata, colocam dentro do rio e o fogo não apaga. Eles todos paramentados e tal, e o fogo não apaga, para mostrar realmente que o nitrato não tem jeito. Ele é autocombustível, isso é por isso que a gente chama assim. Então é muito difícil, tem que ter muito cuidado de fazer revisões constantes e estar numa câmera controlada em relação à temperatura e à umidade. Essas revisões constantes, elas são feitas por técnicos. Se você não tem os técnicos, você não tem a revisão, nem mesmo da área climatizada, então o acervo fica em perigo. E foi aí que houve essa tragédia em 2016. Né? Foi a segunda vez que a Cinemateca perdeu parte do seu acervo em nitrato. Eu fiz questão desculpa, eu fiz questão que você explicasse tecnicamente, porque é exatamente esse um dos pontos, né? Esse processo de abandono, se você não tem esse monitoramento adequado e de espertos, né? De pessoas que entendem do riscado, como eu costumo dizer, não adianta nada. E esse processo de abandono da Cinemateca propiciou isso também, né? Agora, Patrícia, emendando com esse comentário da Maria Tereza, quantas perdas para a cultura nacional, né, Patrícia? Incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro, incêndio do Museu da Língua Portuguesa aqui em São Paulo, incêndio da Cinemateca. Quanta falta de cuidado com o bem público, que a história, né, a história de um país estava registrado e que aos anos vem se degradando e ninguém não está nem aí para investimento, para cuidar, para preservar a memória. Patrícia, é possível mensurar essas perdas? Olha, acho que é difícil ter essa régua. Acho que a régua é o quanto vai fazer falta para a gente contar a nossa história. Né? Imagina um povo sem história. Acho que nos forma. A gente mesmo é baseado em referências históricas. Né? Por mais que a história tenha sido contada de uma maneira que você não concorde, mas você tem uma referência. E com imagens, sobretudo, sons, né? Com a história da tecnologia, na verdade, a história da técnica, como é reportada aí nos filmes, e a própria fotografia que está retratada, a maneira de contar a história dessas diversas épocas, né? De um século, a gente está falando mais de um século, sem contar a documentação. Acho que nesse incêndio de ontem, eu soube que foram perdidos muitos documentos que contam a história das instituições que trabalhavam com o cinema, com o audiovisual brasileiro, desde a década de 60 para cá. Não, ainda mais, acho que anterior a isso, do INC, Instituto Nacional do Cinema, que foi o primeiro órgão que regulou e tratou de normas para o cinema. E todo esse material veio para ser preservado na Cinemateca e foi catalogado, estava em processo de higienização, tratamentos e elaboração de base de dados, enfim. Parte dele estava na sede da Cinemateca na Vila Clementino e outra parte que não coube ali e que foi para a Vila Leopoldina, sofreu
pelo risco de não sofrer uma outra inundação, porque se saiu da inundação do ano passado, foi colocado num primeiro piso e nessa reserva técnica. A reserva técnica nós construímos ainda quando eu estava na Cinemateca, no fim da gestão da qual eu fiz parte lá. Em 2012 a gente inaugurou essa reserva técnica e era um grande orgulho, porque era uma reserva feita com todos os cuidados. Eram painéis isolantes nas paredes, no teto, 2 câmeras, uma para tratar dos filmes já em deterioração, mas não do nitrato, do acetato de celulose, que é chamado os filmes que estão em síndrome do vinagre, separados, né, porque o protocolo é fazer essa segregação para um não contaminar o outro, então tinha essa grande tecnologia dessa separação, e para as máquinas de ar-condicionado também estarem separadas, para poder dar tempo de fazer a duplicação, tanto filme para filme quanto digital. E eu acho que para disseminar toda essa cultura, né, acho que a gente tem hoje o meio digital, a tecnologia para isso, para possibilitar alcançar o maior número de públicos possíveis e ir para a escola também, para as escolas. Eu vejo que a gente tem uma coleção, a Cinemateca tem uma coleção incrível de filmes do Instituto Nacional do Cinema Educativo, que eu acho que era o precursor dos telecursos, e é incrível como ensinar geografia, história, matemática, a língua portuguesa em película, e isso ia em 16 milímetros para as escolas. Você pode imaginar isso hoje, o que é, o zelo que era, e toda a, digamos, a importância que se dava, que se acreditava, né, nessa linguagem do cinema, para ir para as escolas, ensinar, e era um recurso incrível, né? Tudo bem, hoje a gente tem outras coisas, a televisão e todos os canais que a gente tem hoje, mas pela internet, pelo mundo todo, mas foi, sem dúvida nenhuma, um meio incrível, né, cinematográfico. Eu acho que não dá para mensurar, porque são infinitas possibilidades que a gente tem para tratar e para articular o audiovisual. Tanto num remake, para você usar trechos para fazer novos filmes, ficção, documentários, quanto assistir as próprias peças desse tempo que foi retratado, né, pelo cinema. Acho que é imensurável. Falando de cinema, você mencionou o Museu da Língua Portuguesa e Museu Nacional, e realmente é muito triste, e acho que eu adorava o Museu Nacional, acho que teve um impacto, eu nunca esqueço, as minhas primeiras lembranças de lá, fico imaginando as crianças que não vão conseguir ver o que tinha ali, né? Então, Sim. é imensurável e a gente não tem perdão. Acho que os governantes, um governo que não pensa levar essa cultura e ter orgulho dessa cultura e poder tramitar com essa cultura, transitar e disseminar, né, difundir e somar com outras manifestações artísticas, é inadmissível. Sim. Patrícia, eu queria falar de cinema e memória, mas me tocou bastante a sua relação com a Cinemateca. Então eu queria falar da Cinemateca e da sua memória, porque você contou pra gente que esteve lá no dia do incêndio. O que você sentiu? O que sua memória tocou em você naquele momento em que você viu o galpão? Eu fiquei tonta, meu coração disparou e eu não conseguia acreditar. Eu fui até lá ontem e pensei em tudo que podia estar sendo controlado, e eu soube que alguns extintores não funcionaram e a gente sempre brigou para ter brigadistas, né? Então é mais um descaso, né? Demorou para chegar, brigada de incêndio, eu fiquei vendo tudo aquilo, e que o fogo não tivesse exterminado, podia estar sendo exterminado pela água das mangueiras. E o que me tocou a minha memória ali foi tudo que foi construído por uma equipe ultra dedicada. Tínhamos, assim, naquela época, acho que 200 pessoas na equipe da Cinemateca, fomentadas e ajudadas pela Sociedade Amigos da Cinemateca, porque eu sei que o trabalho é muito grande, tocar uma cinemateca desse tamanho que ela é,
com várias frentes e um trabalho de difusão muito grande. E eu fiquei vendo ali, eu também sou arquiteta, e eu fiquei pensando, será que vai desmoronar? E todo o empenho que a gente fez para conseguir os recursos dos projetos para colocar essa reserva em pé, o ar-condicionado, que foi a última coisa, a estanteria, as luminárias blindadas, enfim, cada detalhe da construção ali que estava escorrendo, virando lama, virando cinza e fumaça. E eu não sabia exatamente o que estava ali, porque eu já estou há alguns anos fora da Cinemateca. Eu não sabia exatamente o que estava indo para o além, mas sabia que tinham coisas que iam ter um processo irreversível de reconstituição. Tem outras que acho que podem até ter outras cópias e ter em outros lugares, não só na Cinemateca. A gente ganhou uma coleção de, por exemplo, dos vídeos do Goulart de Andrade, coleção de filmes publicitários, coleção de cópias da Pandora Filmes, por exemplo, e, enfim, são cópias, não são os negativos, as matrizes, mas hoje em dia não tem mais laboratório, copiadeiras, enfim, então cada cópia vale ouro. Então tudo isso foi um filme passando pela minha cabeça, o que é que está perdendo, o que é irrecuperável, o que vai poder recuperar, e hoje eu soube que tinham cartazes do Tempo Glauber, uma documentação única, uma documentação que mal teve pesquisa. Então, acho que se esse governo pensa em destruir a memória, a história do cinema e muitas peças, ele está conseguindo, talvez pela inoperância mesmo, porque eu acho que ele não entende o que é cuidar dessa memória. Então, não pode cuidar mesmo. A irresponsabilidade é absurda por causa disso, porque talvez nem saiba a dimensão do que é que está sendo perdido, né? Sim. Agora, Patrícia, para a gente que está do lado de cá, que é leigo, que é um telespectador, que acompanha no dia a dia, que gosta de imagem, de história, já é impactante, é uma coisa avassaladora. Agora, e para quem é especialista, que trabalha, você falou agora há pouco, que já esteve lá na Cinemateca, que foi no dia do incêndio, como é que está repercutindo no meio dos restauradores, de quem está diretamente envolvido, que gosta e que trabalha na preservação da cultura brasileira? Como é que está a repercussão no meio? Olha, acho que ontem muita gente chorando, né? Claro, é o primeiro impacto, não acreditando no que estava acontecendo, e acho que se reunindo no sentido de vamos à luta. Eu acho que a gente não pode deixar, né, ficar assistindo desse jeito. Então, sei que hoje teve carta aí de trabalhadores da Cinemateca, e muitos outros setores e grupos. Hoje mesmo, várias pessoas entraram em contato comigo, se colocando à disposição para trabalhar no fim de semana, se eu soubesse que tivesse lá organizado para entrar, mas a gente não está podendo entrar, ninguém está podendo entrar na Cinemateca. Só o corpo de limpeza e brigadista de incêndio, é muito cinismo isso, e manutenção. Mas os técnicos não podem entrar. Então, acho que é uma chamada também, esse grupo está reunido, técnicos que já trabalhavam lá, então, senhor governo, se pudermos entrar para ajudar a melhorar a situação de preservação, estamos sempre alerta. Bom, e com esse pedido, né, com essa súplica, né, quase isso. E me toca bastante, Patrícia, porque realmente são abnegados, né, são pessoas dedicadas. Basta ver os funcionários que ficaram o ano passado inteiro trabalhando com salários atrasados, alguns inclusive sem receber,
né? Então é muito bonito ver essa paixão, mais do que isso, essa responsabilidade pela preservação da cultura. Então eu parabenizo você, parabenizo os colegas do audiovisual e te agradeço por ter se disponibilizado o seu tempo para estar aqui conosco. Patrícia de Filipe, restauradora de fotografia e audiovisual. Patrícia, muito obrigada. Eu que agradeço e obrigada por dar essa janela para a gente fazer realmente esse chamado de atenção, muita atenção e vamos lá. É isso aí. Valeu. Obrigada. Abraço. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.